E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, eu a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada, porque uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te darei o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e já de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela é também o 8º, e o do 7, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Pai Santo, a tua palavra é lida, agora aplica a tua palavra em nossos corações, nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Estamos falando sobre o Apocalipse. O que vai acontecer aqui depois do capítulo 4, capítulo 1 até o capítulo 3, é o que aconteceu no passado, veja bem, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Agora, a partir do capítulo 4, será após o arrebatamento da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é toda a história da igreja, todo o percurso da igreja aqui na terra. Agora, quando nós pegamos o capítulo 16, 17, 18 do Apocalipse, nós vemos aqui, sem partidarismo teológico, porque a grande doença das religiões é a teologia, veja bem, particular. Não, eu sou calvinista, os arminianos, está tudo errado.
Aí o outro, não, eu sou arminiano, os calvinistas, está tudo errado. Aí o outro eu sou calvinista, mas eu aceito algumas coisas, mas não, irmãos, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse: ouvir tudo, retende o que é bom. Eu, estudando escatologia durante muitos anos, ministrei 26 anos de estudo Betel de ensino superior, e nesse capítulo 16, 17 e 18, eu encontrei num dispensacionalista, o Vimago, uma colocação sobre esse texto aqui, que é a colocação mais correta no texto escriturístico. Porque o capítulo 16, 17 e 18 fala de duas bestas. Então eu quero falar nesta noite sobre essas duas bestas. A besta que atua, que é a falsa religião, e a besta que vai atuar depois do arrebatamento da igreja. Então, eu vou dar um tema para essa mensagem, um título para essa mensagem. É a visão da prostituta eclesiástica. Porque no capítulo 18, você vai ver que a igreja, essa igreja, que comercializa de tudo e até almas de homens. Vende-se igrejas com porteira fechada. Olha, tem uma igreja lá com 50 crentes, quanto você dá? As igrejas não são as igrejas que têm, vamos dizer assim, assembleias, que tem, vamos dizer assim, um estatuto, uma organização. Mas a maioria dessas igrejas aí, se você oferecer dinheiro, você leva. Então nós vemos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6, o julgamento dessa prostituta eclesiástica no decorrer de todos os tempos. Primeira coisa que nós vemos aqui, no versículo 1, a prostituta é representada pela Babilônia eclesiástica mundial. Diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E essas águas aqui são povos e nações. Então essa prostituta é representada pela Babilônia eclesiástica mundial. A prostituta aqui não é uma mulher, mas é um sistema religioso. No Velho Testamento, se tem uma coisa que Deus condenou Israel, foi na prostituição cultual. Eles iam cultuar a Deus, só que o coração em outros deuses. E às vezes deixava de cultuar a Deus Jeová para cultuar Baal, Astarote, outro tipo de coisa. Isso é prostituição. É a pior coisa que existe, porque muitas vezes as pessoas acham que prostituição é só o ato de pecar, mas o maior pecado é a prostituição cultual, é quando você cultua a Deus de uma maneira errada. Esse é o maior pecado que o ser humano comete. Infelizmente, irmãos, aqui está representada essa igreja. Então nós vemos essa igreja, representa a revolta religiosa contra Deus, sua palavra. Essa igreja aqui do capítulo 17, ela se apresenta a Deus, olha, veja bem, na sua revolta religiosa contra Deus, contra a palavra de Deus. Ela não quer nada com a palavra de Deus. Ela quer para ela viver da maneira dela. Eu penso assim, eu interpreto assim, eu acho que é assim e é desse jeito. Não é assim, irmãos. Não é assim. Não é desse jeito. É o que a palavra de Deus diz na sua essência. Então tem que tomar muito cuidado, porque aqui nós vamos ver que essa igreja aqui está apresentando para todo mundo que se revolta contra a palavra de Deus. Hoje você ouve pastores, bispos e apóstolos dizer aí: olha, a Bíblia diz isso, mas eu tive uma revelação, eu tive uma visão. Irmãos, isso tudo é balela, isso tudo é mentira, porque o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, e nós não podemos acrescentar, porque o Apocalipse termina dizendo sobre isso. Eu não posso tirar nada do que está escrito aqui e nem acrescentar nada. Então toma muito cuidado com isso. Nem tudo que brilha é ouro. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes se fala de Deus
mas se fala de Deus de uma maneira errada. Às vezes se fala de Deus, mas se fala de Deus até de uma maneira como se Deus fosse um serviçal, fosse um empregado. Deus é obrigado a fazer. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Você pode rasgar a Bíblia, pisar em cima, você pode fazer o que quiser, mas Deus faz se Ele quiser. Ele é Senhor, nós somos servos apenas, e se é que somos. Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a palavra dele, é a palavra dele. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo 1, ela representa o ritualismo religioso corrupto de todos os tempos. Lembra o capítulo 4 do livro do profeta Amós? O que Deus reivindicou de Israel? Olha, vocês vinde a Gilgal e transgredir. Vem a Betel, multiplica as transgressões. Eles iam cultuar a Deus em algum lugar, fazia coisa errada. Chegava em Betel, casa do pão, fazia pior ainda. Então essa igreja aqui, ela representa exatamente isso, o ritualismo religioso corrupto em todos os tempos da igreja atuando aqui na terra, desde a igreja primitiva. Por que o apóstolo Paulo, irmãos, escreveu tantas cartas? Para instruir as igrejas, instruir os crentes. Porque o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. Porque o apóstolo João escreveu, além do evangelho, mais 3 cartas e o Apocalipse. Para instruir a igreja. Porque desde que a igreja foi fundada na terra, que já existia antes da criação do mundo, Satanás trabalha contra a igreja e contra a palavra de Deus. Então a corrupção espiritual é um vírus. É um vírus atuante. Ele age nas igrejas, e se os líderes não tomar cuidado, são contaminados por esse vírus. Porque novidade, irmãos, surge todo dia no mercado da fé. Todo dia tem novidade no mercado da fé. E se nós como igreja tomarmos cuidado, vamos ser seduzidos por novidades. E quem não gosta de novidade? Quer dizer que não é mentiroso. Só que tem uma coisa, nem toda novidade é boa, principalmente para a igreja. Para a igreja não existe nada novo, é tudo velho. Então ela sempre apresenta um sistema religioso que compromete a verdade para ganhar poder secular. Então esse sistema religioso que atua hoje, essa falsa igreja, como disse o apóstolo João foi bem sábio quando disse, olha, homem de Deus, apóstolo João, disse, olha, o espírito do anticristo já habita entre vós e já atua nos filhos da desobediência. Por isso que ele fala no capítulo 4, verso 1, filhinhos, examinai se todos os espíritos provêm de Deus. Então esse sistema religioso, ele compromete a verdade com propósito, com poder, né, de ganhar o poder secular. O cara troca a fé por um cargo na política. O cara troca a fé para ser apresentado como alguma coisa. Se tiver que aparecer na mídia e ele não fala assim, ó, só que você não vai dizer que é crente, ele se aparenta na mídia e ele nega a fé. Porque essa é a igreja, é o Espírito que atua nessa igreja, que vai se manifestar depois da grande tribulação através dessa besta, mas que já esse Espírito, essa besta, essa prostituta cultual, já atua no mundo. E quando você começa a interpretar o Apocalipse, que é um livro espiritual, é um livro simbólico, é um livro figurado, tem tudo isso, é tipológico, tem tudo isso, você começa a entender que a nossa batalha é exatamente como disse o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios. E Paulo lá nos dá um conselho, que às vezes a gente não toma cuidado com o conselho. Olha, se revestir de toda a armadura de Deus. Aí fala sobre o capacete, sobre o cinto, sobre o sapato. E chega no versículo 12, ele dá redundância. Para que possais suportar, estar firme, para que vocês possam suportar e estar firme. É as armaduras de Deus. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, irmãos, nós não podemos fugir disso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão, irmãos, nós vamos sofrer as consequências. Sedução espiritual
é o que mais existe. Irmãos, você quer ver uma coisa? Olha, falsas profecias. Falsas profecias. Como ilude as pessoas. Deixa as pessoas, no momento, as pessoas ficam, nossa, Deus falou comigo. E passa o tempo, e passa o tempo, e passa o tempo, a pessoa vê que aquilo lá, vem a desilusão. Vem a desilusão, decepção e tantas coisas mais. Então esse sistema religioso compromete a verdade para ganhar poder secular. Se puder vender a própria alma para ter poder, para ter nome, status, faz isso. É o que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. O Deus desse povo é o ventre. Estando com a barriga cheia de dinheiro no bolso, não tem compromisso com almas. Agora nós, irmãos, nós temos um compromisso. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil tem um compromisso com almas, porque nós temos que entregar a sua alma para Deus. A tua alma pertence a Deus, e nós temos que zelar, pregar a verdade para você não perder a tua salvação, porque Jesus comprou você na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui agora no versículo 2, agora versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Olha só, os reis da terra se prostituíram. Os reis da terra se prostituíram com mulher, não, com a igreja falsa, mentirosa. Vamos pegar para você entender isso. O que aconteceu no século XVI? A reforma protestante, pastor. Ah, é? Verdade. Só que a reforma protestante na Inglaterra, para quem era sincero, para quem era verdadeiro, o que aconteceu? Calabouço. Quantos morreram tuberculosos e presos por pregar a verdade contra a rainha, contra a corte? Pega o exemplo de Bunyan e tantos outros mártires que morreram, perseguidos por pregar a verdade, por falar a verdade. Então nós vemos aqui, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Que eu vejo aqui, irmãos, esse sistema religioso que explora a fé de todos os povos. O negócio da falsa igreja, dominado pelo espírito da besta, é a exploração dos povos, das pessoas. Não importa o que vai tirar de você, o problema fica com você. O importante é o que eu vou pegar de você. Irmãos, e para essas pessoas, para esse tipo de igreja, não existe limite não. Se você dá R$1.000, o mês que vem o cara vai querer 2.000. Se você der R$2.000 hoje, o mês que vem o cara vai querer 4. E assim por diante. Cuidado, irmãos. Isso é o espírito da besta. É o espírito da falsa igreja, é a prostituição cultural, é exatamente a exploração da fé de todos os povos, é o sistema que organiza esse tipo de coisa. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 2, irmãos, essa é a igreja culpada de prostituir a verdade e a pureza da palavra. Não tem compromisso com a palavra, não tem fidelidade com a palavra. Olha, o que Deus quiser falar, Ele fala, se não quiser falar, não fala. Para que estudar a Bíblia? Para que estudar? Irmãos, você estudando a Bíblia, ainda você corre risco de você errar em algumas coisas. Imagina se você não estudar. Imagina se você não estudar. O que vai acontecer? Então, essa é a igreja culpada de prostituir a verdade e a pureza da palavra. Jesus foi bem claro quando disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho que conhecer, porque quem santifica é a palavra de Deus. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 2, irmãos, essa igreja embebeda os homens com as suas doutrinas e práticas que violam a palavra de Deus. Diz aqui o versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Essa igreja embebeda as pessoas com as suas doutrinas e práticas que violam a palavra de Deus, está enganando as pessoas usando a Bíblia Sagrada. Pega um texto fora do contexto, engana as pessoas. Está escrito, está escrito aqui, E as pessoas são embebedadas, seduzidas, são engodadas e fazem tudo que a liderança quer.
Por quê, irmãos? Porque o espírito da besta, o espírito do anticristo, já atua, já é atuante, já age no meio. Se nós tomarmos cuidado, nós seremos levados também por isso. Então essa igreja é uma igreja sem ação do Espírito Santo. Ela não tem ação do Espírito Santo. A quem age é o homem, é o ser humano. É ele que manda, ele é o ditador, ele é o Senhor. Jesus não é Senhor não, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus não é Senhor, só no nome. Mas lá quem manda, aqui é do meu jeito. Não é assim não, irmãos. É Jesus que manda, a igreja é dele, o povo é dele. Você tem que pregar a verdade, porque senão você vai sofrer as consequências. Mas essa igreja está nem preocupada com isso não. Outra coisa que nós vemos aqui agora no versículo 3, irmãos: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que eu vejo aqui, irmãos? Em primeiro lugar, João é levado pelo Espírito Santo de Deus a um deserto, para ele ver que essa igreja é pobre espiritualmente, não tem nada de Deus, só tem placa, só tem nome, não tem nada de Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos: deserto simboliza o lugar onde as pessoas não têm água da vida. Essa igreja não tem o Espírito de Deus, tem a ação de Deus, não tem a água da vida, não tem o Espírito de Deus, não tem a ação de Deus. Versículo 3: levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que no deserto é o local onde jamais as pessoas serão saciadas por água. Se você não tiver reserva de água no deserto, só existe algumas fontes, alguns oásis, pode existir, mas aqui não existe água, porque a água da vida não está nela. Então as pessoas jamais vão ser saciadas, e Jesus falou para a verdadeira igreja, João capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que saltarão para a vida. Então a igreja prega a verdade, tem compromisso com a verdade. Jesus dá vida, e vida em abundância dentro do teu ser. Irmãos, a coisa é séria, a coisa é seríssima, irmãos. Não é uma placa, irmãos, é o conteúdo que existe depois daquela placa. A placa muitas vezes engana, mas o conteúdo não engana não. Outra coisa, irmãos, nós vemos aqui agora o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. O que eu vejo aqui, irmão? Essa igreja tem cores da realeza, da nobreza e das riquezas humanas. Tem cor de tudo, da riqueza, da realeza e principalmente das coisas humanas. Está tudo aqui, adornada, vestida de púrpura, de escarlate, enfeitado, bonita, aquela coisa toda, templos sinuosos, aquela coisa magnífica. É bonito, irmãos. Mas o conteúdo. Eu era solteiro, e certa feita eu com um colega, até esse rapaz morreu no incêndio do Joelma. Então, vamos almoçar um sábado, vamos. Aí fomos no restaurante almoçar. Aí cheguei lá, peguei o menu lá, né? Aí eu vi a coisa bonita, eu quero isso aqui. Rapaz, o cara trouxe lá, e é um restaurante estrangeiro. O cara trouxe um frango lá, um pedaço de frango, uma coxa com sobrecoxa, cozido na água, e nada mais, um macarrão branco lá, e colocou. Falei: Jesus, o que é isso aqui? Um nome tão bonito, sabe? E um preço tão caro, né? Quando eu vi aquilo lá, eu falei assim: não, rapaz, tentei comer, irmãos, misericórdia. Coisa bonita, atraente, nome bonito,
Só que o conteúdo, o sabor, não existia. Irmãos, está cheio disso no mundo. Placas, templos sinuosos, coisa bonita. Hoje você vê o glamour, luzes amarela, luzes azul com verde, e aquela coisa bonita, aquele show. Irmãos, Deus não precisa de show, Deus quer adoradores verdadeiros. É isso que Deus quer. O que mais nós vemos nessa igreja aqui, irmãos? Essa igreja está adornada com glamour para seduzir os homens. Porque o homem, irmãos, ele é seduzido por glamour. Eu não esqueço nunca corrigindo um TCC do bacharel, e uma pessoa fez exatamente o TCC dela baseado numa frase de uma pessoa que diz que ele era defensor da tese: pobre gosta de glamour. Quando perguntaram para ele assim, por que você trabalha com tantas luzes, com tantas coisas bonitas? Ele falou assim, porque pobre gosta de glamour, povo gosta de glamour. Então a igreja, quanto mais glamour tiver, quanto mais enfeite tiver, mais ela vai chamar a atenção, mais vai conquistar. Mas aí que está o perigo, irmãos. Aí que mora o perigo. Se nós vemos a coisa bonita, mas o conteúdo daquela coisa bonita vai nos levar para onde? Para onde aquilo vai nos levar? O que mais eu vejo nessa igreja aqui, no versículo 4, essa será a igreja que apresentará publicamente sua infidelidade a Deus e a sua santa palavra. Publicamente, ela está mostrando para Deus a sua infidelidade contra Deus, contra a sua palavra. Não tem compromisso com Deus e com a palavra de Deus, menos ainda. Versículo 5, para nós não perdermos o foco, diz aqui o versículo 5, e na sua testa está escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O que eu vejo aqui, irmãos? Essa igreja representa todos os movimentos religiosos apóstatas de todos os tempos, de todos, e na sua testa está escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O espírito da besta, o espírito do anticristo, enganou muita gente, enganou reis, nações, povo, língua, enganou todo mundo, de uma maneira que não quiseram nada com Deus, e vai levar essas pessoas para o inferno. Então o que eu vejo aí, irmãos, ela representa movimentos religiosos, apóstolos de todos os tempos. Essa igreja representa todas as tendências religiosas e malignas dos últimos dias. Irmãos, nos últimos dias, cada dia que passa vai ser pior. Mais coisa terrível você vai ver acontecer. Mais coisa terrível você vai ver acontecer. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas são seduzidas, e quanto mais sedução existe, mais o diabo vai agir e vai trazer mais novidade. Versículo 6, irmãos. João agora, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. João vê dois grupos de salvos que foram perseguidos por essa falsa igreja. Versículo 6. Primeiro grupo dos santos de Deus, segundo grupo testemunho de Jesus. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e do sangue do testemunho de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Então João vê o grupo, primeiro grupo dos santos de Deus, segundo grupo, o testemunho de Jesus. Tanto os salvos antes de Cristo como os salvos depois de Cristo sempre foram perseguidos pela falsa igreja. Quem perseguia a igreja primitiva, irmãos? Era a própria igreja falsa. Quem é que persegue o verdadeiro cristianismo? Não são os ímpios, são aqueles falsos cristãos. Quem não quer compromisso com o evangelho? Não são ímpios, são falsos cristãos. São essas pessoas que perseguem a igreja verdadeira. É esse o espírito que está atuando aqui. Irmãos,
vamos tomar cuidado, para não sermos seduzidos, para não sermos arrancados da nossa firmeza espiritual e negociarmos a nossa fé. Porque esse espírito leva as pessoas a negociar a fé. E vou dizer uma coisa para você: se você negociar a sua fé, nunca mais você vai voltar nos padrões originais como deveria existir. Agora, irmãos, a prostituta eclesiástica e o destino dela, do versículo 7 ao 18. Agora, irmãos, Deus tem que tratar com esse sistema. Esse sistema não pode permanecer eternamente. Agora Deus vai tratar o destino dela. O mistério da mulher e da besta é a falsa religião que matou milhões de crentes e levou milhões de perdidos para o inferno. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras, rapaz? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui existe na escatologia posições colocadas como Roma e as 7 cabeças, né? Os 10 chifres, são 10 reinos que vai surgir, e nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, essa igreja aqui, ela veja essa igreja, essa mulher e da besta e da falsa religião, que matou milhões de crentes, levou milhões perdidos para o inferno. Essa igreja aqui, irmãos, essa igreja é uma igreja atuante. Ela não é uma igreja que não atua. Ela é uma igreja atuante. É uma igreja praticante do falso evangelho. Do evangelho apóstolo, mentiroso, falso. Versículo 8 para você entender. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O que eu vejo aqui, irmãos? A ação de todas as hostes malignas surgirá para a destruição. Na vida de quem? Daqueles que não estão escritos no livro da vida. Não é questão de eleição, predestinação, mas Deus sabe quem vai aceitar o evangelho verdadeiro e quem quer viver conforme o evangelho e quem não quer viver conforme o evangelho. Deus sabe, irmãos, e Deus vai tratar com todo mundo. Versículo 9 para você entender. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Roma está sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Então veio aqui, agora não se refere a Roma, a cidade que está sobre 7 montes. A Babilônia eclesiástica é seu quartel-general na capital da besta, como diz Apocalipse, lá, quartel-general. O que aconteceu, irmãos, na história da igreja? A perseguição aos cristãos, aos mártires, as irmãs que louvaram aqui. O sangue que era derramado na arena dos cristãos, na Idade Média, a Era das Trevas, a perseguição que fizeram com João Hus. João Hus, a estrela d'alva da Reforma, traduziu a Bíblia do grego, do latim, aliás, para o alemão. O que fizeram com ele? Mataram o camarada. É bicho ruim. Mataram o camarada enforcado. Veja bem. Aí enterraram o camarada. Não tá bom não. Tira de lá, vamos queimar e vamos jogar água. Vamos deixar o camarada. Mataram, depois enforcaram e deixaram o camarada amarrado a noite inteira. Depois, irmãos, ainda pegaram o camarada e queimaram. Irmãos, ô bicho ruim. E o Grife? A estrela d'alva da Reforma também. Até os ossos queimaram e jogaram no rio. Não é brincadeira, irmãos. Esse espírito é um espírito demoníaco. Ele faz de tudo para tirar o homem das mãos de Deus para levar para o inferno. Outra coisa nós vemos aqui nesse versículo 9, irmãos. A Babilônia eclesiástica, esse quartel-general na capital da besta, versículo 9. A capital da besta aqui, que está exatamente sobre os 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. Está lá sentada, domina sobre o mundo todo. Agora o versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo.
aqui é difícil de entender, mas eu vou resumir praticamente. Aqui diz aqui, ó, e também são 7 reis. 5 já existiu, já passou. 1 existe, está dominando. A maioria dos escatologistas dizem que é o sistema do Papa de Roma, que domina. E um que vai surgir, esse que vai surgir é depois do arrebatamento da igreja. É aquele camarada que vai ser o grande líder, ditador, que vai ser para se cumprir a profecia de Daniel. Daniel teve essa visão desse camarada. Então nós vemos aqui que agora, no versículo 10, 7 reis, 5 já haviam caídos, um existe e um que há de vir. Esse vai vir depois do arrebatamento da igreja. O poder desse rei será apenas de 3 anos e meio, que é a besta que vai surgir do mar, no meio da grande tribulação, só que vai ter 3 anos e meio só, e Deus vai acabar exatamente com esse domínio dessa besta e do anticristo. Irmãos, quando nós vemos essa questão aqui, versículo 11 ao versículo 13, você vai ver uma coisa importante aqui. A besta que era e já não é ela também o 8º, e o do 7 vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da besta. Então, desse versículo 11 ao versículo 13, a besta e esses reis têm um só propósito: tentar a soberania. Tentar a soberania, para guerrear contra Deus, para tomar o poder da terra. O homem sempre lutou contra Deus para ser poderoso, para ter o domínio de tudo e de todos. O que nós vemos aqui, irmão? Tentarão vencer a Cristo e os fiéis na batalha do Armagedon. Olha o versículo 14. Eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Glória a Deus, porque é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eles terão vencer até Jesus Cristo, irmãos. Mas glória a Deus que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele e a sua igreja é mais que vencedor por aquele que nos amou. Ele é vencedor, a igreja é vencedora, os salvos são vencedores, aqueles são fiéis a Deus. Não é um sistema ímpio, mundano, hipócrita, mentiroso, um falso sistema que é vitorioso, não. Que é vitorioso é o sistema fiel, verdadeiro, que preza pela palavra de Deus e que zela e que vive a palavra de Deus. Irmãos, engano, sedução no meio cristão sempre existiu, sempre existiu. Lembra o caso do apóstolo Paulo? Paulo e Silas e outros irmãos, eles chegaram numa cidade lá, e o lugar melhor que eles acharam para orar foi na beira do rio. E todo dia eles iam orar lá, e saiu um jovem lá, né? Que adivinhava. Eles são homens de Deus. Quando foi um dia, o apóstolo Paulo ficou revoltado. Mas espera aí. Expulsou o demônio daquela moça, que ela falava porque ela era usada pelo capeta. Meu irmão, coitado do apóstolo Paulo, expulsou aquele demônio daquela mulher. Só que aquela jovem lá, ela era adivinha, dava muito lucro para os seus senhores. Foi parar na cadeia, levou uma surra por causa disso. Irmãos, o homem e a mulher de Deus, nesse mundo aqui, Satanás faz de tudo para tentar te iludir. Faz de tudo para tentar te iludir, tudo. Olha, esses aí são homens de Deus, são verdadeiros homens de Deus. É? Irmãos, Satanás sabe que você é mulher de Deus, sabe que você é homem de Deus. Então toma muito cuidado para você não ouvir o falso espírito dizendo no seu ouvido, não. Agora, irmãos, o versículo 15, para você entender. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões de nações e línguas. As águas
onde se assenta a prostituta, o sistema religioso. É mar? É rio? É lagoa? Não. O que é, irmãos? O que está escrito na sua Bíblia aí? Está escrito aí na sua Bíblia, versículo 15. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. É o sistema apóstata, é o sistema religioso mentiroso, que está no mundo atuando, enganando cada vez mais. Só falta vender indulgência, mas estão vendendo terreno no céu. Não vende indulgência, mas vende terreno no céu. Vende azeite não sei da onde, água não sei da onde, perfume não sei da onde. Tem até a caneta azul agora de R$100. Ô irmãos, é brincadeira, irmãos. Ô irmãos, esse sistema, irmãos, nós temos como cristão, nós temos que observar com carinho, para nós não sermos seduzidos por esse sistema. Olha o versículo 15 mais uma vez. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. O sistema está aí atuando, negando a verdadeira palavra de Deus, obscurecendo a fé dos verdadeiros cristãos. Jesus falou que, se fosse possível, até os salvos seriam, os verdadeiros cristãos seriam enganados. E quanta gente, irmão, está sendo enganado. Quanta gente. Está aí, ó, o sistema está aí, ó. Povos, línguas, nações, está aí, ó, assentada, dominando, pregando o evangelho, mas não é o evangelho de Cristo, é o outro evangelho. É o outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da salvação, não é o evangelho que leva para o céu, não é o evangelho do Espírito Santo, não, é o outro evangelho. Que evangelho é esse, pastor? É o evangelho do homem, é o evangelho do falso espírito, do espírito da besta, do anticristo, do falso profeta. É esse evangelho que é pregado, o evangelho da sedução, é o evangelho do egocentrismo humano, da exaltação do homem. É o homem exaltado, agora o homem é Deus, ele não é Deus que é o centro das coisas, não. O homem agora é teocêntrico, ele está no centro de todas as coisas. Não, esse não é evangelho, irmãos. Não é evangelho de Cristo, não. Esse é o outro evangelho, o evangelho da besta, do falso profeta, do anticristo, que está atuando. Então essa é uma figura, irmãos, do governo eclesiástico, do mau reinado da igreja. Nós vivemos o reino de Deus, mas nesse sistema quem reina não é Deus, é o espírito da besta. Todo sistema tem um rei, irmãos. O mundo tem o seu príncipe. O príncipe desse mundo é Satanás. Agora a igreja tem um reino, tem um rei. Nós somos cidadãos do reino. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, agora, irmãos, que essa figura do governo eclesiástico, do mal reinado, o que acontece agora, irmãos? Agora o mal reinando nesse sistema, seduzindo as pessoas. Quando chegar no dia de acerto de contas, vocês vão dizer assim: mas eu não sabia. Não sabia? Você tinha a Bíblia na sua mão, você pregou, você ensinou, você falou, você profetizou. Não te conheço. Aí Jesus não presta, Jesus é ruim, Jesus... Não, irmãos, Jesus vai dizer assim: não te conheço. Para a liderança e para todas as pessoas. O que eu vejo mais aqui, irmãos, no versículo 16: e os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Agora uma reviravolta na aliança do mal. Agora o mal, agora Jesus, agora, e os 10 chifres que vistem da besta são os que aborrecerão a prostituta e porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo.
dentro do próprio sistema, vai ter uma convulsão e eles vão guerrear contra eles mesmos. Lembra o que aconteceu com aqueles 4 reis lá de 2 Reis? Que quando correram lá e deixou lá Samaria lá, que o povo dizia assim, ó, eles se reuniram aí e se guerrearam contra eles mesmos, se mataram. Não, irmãos, Deus vai deixar se matar entre eles mesmos. Eles vão chegar a um ponto que eles vão se entender, vão se matar entre eles, vão guerrear contra eles. O que eu vejo mais aqui, versículo 17? Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, que dê a besta o seu reino até que cumpra as palavras de Deus. Que eu vejo aqui, irmãos, a vitória providencial de Deus para cumprir sua santa palavra. Deus permite que todas essas coisas aconteçam porque tem que se cumprir o que está escrito. Eu queira ou você não queira, e eu não queira e você queira, vai se cumprir e acabou, irmãos. Está escrito. Apocalipse é revelação, é o que está escrito. A palavra Apocalipse vem do grego, é a palavra revelação. E nós temos que tomar cuidado, porque está escrito, está revelado para nós o que vai acontecer. É por isso que Apocalipse 22 deixa bem claro isso. Se eu tirar uma palavra, eu vou perder a minha bênção. Se eu acrescentar, eu vou perder a minha bênção. Então vai se cumprir a vitória providencial de Deus para cumprir sua palavra. Tudo que está escrito vai se cumprir. E Deus, irmãos, Ele cumpre tanto o bem ao nosso favor, como o mal contra quem não quer nada contra Ele. Lembra que Deus disse para o povo de Israel através de Moisés? Olha, se vocês obedecerem, vocês vão herdar uma terra que vocês não plantaram, vocês não construíram casa, vocês vão habitar, vocês vão ter comida para comer, vocês vão ter tudo. Só que tem uma coisa, tome cuidado, não se prostitua com os ídolos da terra, com os costumes da terra. Vocês são nação santa, povo de Deus. Então tem uma coisa, se vocês não obedecer, se vocês obedecer, vocês vão ter de tudo. Se vocês não obedecer, vai chegar um tempo que as mulheres vão cozinhar seus filhos para comer. O que aconteceu no cerco de Samaria? O que aconteceu lá? As mulheres cozinhavam o filho para comer, uma negociando uma com a outra lá. Hoje não vão cozinhar o meu para comer, e amanhã você cozinha o seu. Tá bom. Aí cozinharam o filho e comeram num dia, no outro dia vão cozinhar. Não, o meu não vai cozinhar não. Aí tá a maior briga, lá vem o rei passando lá. O que está acontecendo? Ó, ontem essa mulher falou para cozinhar meu filho, eu cozinhei, agora hoje ela não quer cozinhar o dela. A Bíblia diz que o rei ficou tão indignado que rasgou as suas vestes, mas a culpa era dele. A culpa era dele, dos sacerdotes. Deus cumpre o que ele fala. Olha, as mulheres vão cozinhar seus filhos, vocês vão comer esterco de pombo, vocês vão comer cabeça de jumento morto, fedendo. A Bíblia fala que eles compravam esterco de pomba por 30 peças de prata. Mais caro do que a melhor comida que você compra hoje no mercado. Porque não deram ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Irmãos, a revelação do Apocalipse é coisa séria. Nós vivemos num mundo em que o sistema organizado, você vê algumas coisas bonita, atraente, mas atrás desse sistema tem um espírito atuante, o espírito do mal e o espírito do bem que atua nos filhos da obediência. No espírito do bem, o Espírito Santo atua nos cristãos. Agora o espírito do mal atua nos filhos da desobediência. E olha, vou dizer uma coisa, uma multidão que está sendo seduzida por isso. E para nós encerrarmos, irmãos, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que reina sobre os reis da terra, irmãos? O que o Papa falar é infalível, né? É infalível. A mulher e a cidade estão ligados ao governo eclesiástico do anticristo. Tudo será revelado na pessoa maldita do anticristo e que o Espírito já está atuando no nosso meio. Irmãos, isso aqui não é para você ficar com raiva, não é para você ficar com medo, não é para você, veja bem,
não ter amor pela tua salvação. Pelo contrário, é para você adquirir mais amor pela tua salvação. Porque nós não pagamos o preço, mas quem pagou foi Deus, através de Jesus Cristo. Deus nos salvou, só que Deus quer que nós tenhamos um compromisso com a palavra dele e nossa vida com ele, irmãos. Porque, irmãos, isso irá acontecer. Isso é revelação, vai acontecer. Eu não estou tendo uma revelação de Deus. Essa aqui é a palavra revelada. Essa aqui é a palavra revelada. Eu não estou tendo a revelação de Deus. Eu estou interpretando o texto, somente isso. Nada mais do que isso. A palavra já foi revelada por Jesus Cristo, o apóstolo João. Agora, que vai se cumprir? Literalmente irá se cumprir. Amém, irmãos?